Falando sobre saúde, o nosso Cauã Rocha conversou com o Dr. Ricardo Pio Marins, médico infectologista, que fala sobre o Dia Mundial de Prevenção contra Hepatites Virais. Inclusive, ele traz dados aqui da nossa região. Amanhã, dia 28 de julho, é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. O mês de julho é destinado ao alerta à população sobre as hepatites, doenças associadas à cirrose hepática e ao câncer no fígado. O Julho Amarelo, como é nacionalmente conhecido, é uma campanha para conscientizar sobre a necessidade de cuidados da população em relação às hepatites. A doença é uma inflamação do fígado que pode ser decorrente de diversas causas, sendo por meio de infecção por vírus, pelo uso de medicamentos, uso de álcool e outras drogas, doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. José Ricardo Pio Marins, médico infectologista, mestre e doutor pela Unicamp. Doutor, quais são as principais formas de contágio da hepatite? Um bom dia para o senhor. Bom dia. As principais formas de transmissão das hepatites variam bastante, porque existe hepatites de transmissão via fecal oral, ou seja, por alimentos contaminados, ou mão contaminada, né? Que é principalmente a hepatite A, e as formas de transmissão por sangue e por ter relação sexual. Algumas são predominantemente por relação sexual, né? E outras predominantemente por sangue. A hepatite C, por exemplo, é mais por sangue, a hepatite B mais por transmissão sexual e também por sangue. Quais são as principais variações entre a hepatite A, B, C e D? As hepatites virais são hepatites causadas por diversos tipos de vírus de famílias inclusive diferentes. A hepatite A costuma ser uma hepatite simplesmente aguda e que geralmente não evolui para conificação. A hepatite B e C e a delta são hepatites com transmissão por sexo ou por sangue e, na maioria das vezes, uma delas, a hepatite C, pode se cronificar. A hepatite B e a hepatite delta também podem se cronificar. Existem ainda outros tipos de hepatites virais que não são frequentes na nossa região. Doutor, existem dados sobre mortes por hepatite em Sorocaba e região? Em relação à mortalidade, na última década, nós tivemos no país mais de 80 mil mortes por hepatites B e C. Na região de Sorocaba, no município de Sorocaba, a gente tem, infelizmente, uma mortalidade que a gente considera alta por hepatite. São mais de 30 casos por ano de mortes por hepatite B ou hepatite C. O predomínio é de hepatite C, que é uma doença bastante evitável, né? Esse quadro final é bastante evitável. Tanto a B quanto a C tem tratamento hoje em dia, né? E os tratamentos evitam a mortalidade. O doutor já atendeu algum paciente com hepatite que ficou marcado na carreira? Infelizmente sim, né? Nós temos alguns casos que marcam a vida da gente como infectologistas que atendem esses casos. Recentemente tive um caso de uma senhora, uma mulher de 38 anos, que descobriu que tinha hepatite C já no estágio final. Nós tentamos correr para tentar ver se era possível um transplante, mas infelizmente a evolução foi muito rápida. Ela entrou em insuficiência hepática e infelizmente acabou morrendo antes mesmo da gente conseguir tratar ou conseguir pensar no transplante que pudesse salvar a vida dela. Quais as formas de prevenção ou tratamento contra essa doença? A prevenção para as hepatites, para a hepatite A, principalmente a higiene, né? Principalmente higiene na mão, higiene com os alimentos, a lavagem dos alimentos adequado, e evitar o contato com secreções do paciente doente. A hepatite B e a hepatite C, basicamente, a gente fala muito da prevenção da transmissão sexual, né? Então o uso de preservativo é fundamental para que não haja risco de transmissão. A hepatite C, basicamente, também, ela tem um grande risco com transmissão através de sangue. Então a gente orienta as pessoas para usarem basicamente equipamentos individualmente, por exemplo, manicure, escova de dente, porque há risco de transmissão das hepatites B e também da hepatite C. Falamos nesse momento com o Dr. José Ricardo Pio Marins, médico infectologista, mestre e doutor pela Unicamp, falando sobre hepatites virais. Algo mais a destacar, doutor? Acho que é fundamental destacar que tanto a hepatite B quanto a hepatite C tem tratamento hoje em dia.
Mas como é uma doença que é silenciosa e quando aparece já está muito adiantada, se a pessoa não fizer os seus testes, ela não vai saber se tem, né, se está infectado ou não. Então, o que é fundamental hoje é que a pessoa faça a testagem para hepatite B e hepatite C, né, e se souber que está infectada, fazer o tratamento. O município, né, aqui no Centro Municipal de Especialidades, tem tratamento tanto para hepatite B quanto hepatite C. O governo federal garante o remédio para todo mundo. É um tratamento simples, né, dura em torno de 3 meses na maioria das vezes e é muito eficaz. Portanto, assim, saber que tem a infecção é fundamental, tanto para não transmitir para outras pessoas, como para se tratar e evitar que evolua, né, um quadro de uma doença tão grave que pode levar à morte, como essa, tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Então, assim, procure uma UBS ou procure o SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento Especializado, ou então no seu convênio peça para o seu médico que peça sorologia tanto para hepatite B quanto para hepatite C, né, para que dessa maneira possa fazer o diagnóstico mais precoce possível e ter tratamento e se curar dessa infecção. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Cauã Rocha para a Rádio Jovem Pan Sorocaba. Em sintonia com a informação. Jornal da Manhã. Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan.